Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Aqui é o professor Zeca Futela. Vamos para mais uma aula de física. Agora vamos falar sobre lei da gravitação do Isaac Newton. Vamos lá? Deixa eu só compartilhar meu material aqui. Tá aqui. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a lei da gravitação do Isaac Newton, mas vou perder um tempinho falando sobre o Isaac Newton, né? Esse gênio, né? Gênio, meu Deus do céu. Né? Tem gente que considera esse cara mais genial do que o próprio Albert Einstein. Professor, mas o Albert Einstein não teve ideias que suplantou, né? Desbancou o Isaac Newton? É verdade. Então, o Albert Einstein é mais. Não, mas para a época, né? Para a época, você imagina 1600 e pouco, aí 1700 e pouquinho, o que esse cara descobriu, né? A gente vai gravar umas aulinhas mais para frente contando mais a história do Isaac Newton, contando a história também do Albert Einstein, mas esse cara para a época é genial, que esse cara descobriu, meu Deus, avanço na matemática. Diz a história, né, que ele morava numa cidadezinha lá do interior da Inglaterra, né, num condado, e daí ele saiu com 20 e poucos anos, alguma coisa assim, e foi para Londres, chegou lá, leu 3 livros, deram 3 livros para ele ler de matemática, e ele começou a criar coisas em matemática. Os caras falaram, meu Deus do céu, né? Não é só um cara esforçado, o cara é genial. Falou, meu Deus, o cara leu 3 livros, já começou a criar coisa na matemática. E passado um ano e meio, mais ou menos, já era conhecido como o maior matemático da região. Um cara genial total, né? Tá? Então, vamos lá. Então, tem as 3 leis de Newton, né? Essas 3 leis de Newton, que é de uma outra aula. Hoje nós vamos falar da lei da gravitação do Isaac Newton. Então, basicamente, né, diz a história aí que ele vivia lá, né? Aliás, tem uma história famosa, né? Eu lamento informar, né? Que essa história não é verídica, aquela história que a maçã caiu na cabeça do Newton, né? Parece que essa história é famosa, tem vários desenhos e tudo mais, né? É, cartazes e tudo mais, a maçã caiu na cabeça do Newton, mas parece que já vi vários, né, especialistas dizendo que parece que essa história nunca aconteceu. Parece que na casa que ele morava, lá na Inglaterra, realmente tinha um pés de maçã e ele via as maçãs caindo, mas nunca caiu na cabeça dele. Mas a história é tão boa, não sei quem criou isso aí, que acabou ficando, né? Então, graças a isso, ele ficou pensando, por que as coisas caem, né? Se as maçãs caem, por que as coisas caem? E daí pensa daqui, pensa dali, né? Gênio, vai descobrindo tal, tal, e descobriu essa chamada lei da gravitação, que nós vamos ver do que se trata. Então, tá aqui, eu coloquei aqui um corpo. Então, imagine que pudesse ser, por exemplo, o planeta Terra. Está aqui, o planeta Terra com uma certa massa emisão, uma certa massa, certo? E está aqui um certo corpo que pode ser a minha caneta, por exemplo, aqui, ó. Tá, a minha caneta com uma certa massa emizinho. Tá? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que se a gente soltar a caneta, ela vai cair, não é isso? Ela vai ser atraída, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O que o Isaac Newton descobriu? Isso aqui, ó, que existe uma força que ele vai chamar de força gravitacional, certo? Então, esse corpo vai ser atraído, certo? Com uma força que a gente vai chamar de F, vou chamar de FG, tá? Para dizer que é força gravitacional. Mas note que ele também vai atrair o outro corpo. Fala, professor, mas espera aí, você está dizendo que a caneta, a sua caneta, também atrai o planeta Terra? Sim. Isso a gente viu naquelas leis de Newton, nas 3 leis de Newton. A terceira lei de Newton, ação e reação, garante que esses corpos se atraem, os dois se atraem. É isso. O corpo que puxa, por exemplo, a minha mesa aqui, né? Se eu puxar a minha mesa, ó, eu sou puxado também. Eu puxo a mesa me puxa. Isso é chamada lei lei da ação e reação, a terceira lei de Newton. Então, o planeta Terra atrai minha caneta atrai o planeta Terra, tá certo? Então, do que se trata a lei da gravitação? Que é uma formulinha, né? Do que depende esta força gravitacional. Então, deixa eu fazer aqui no desenho, porque essa distância aqui, ó, entre os centros dos corpos, nos interessa. Tá? Então, porque a força gravitacional vai depender dessa distância também. Então, está aqui, ó. Tá? Então, a força gravitacional. Vamos escrever aqui, ó. A força gravitacional, ela depende do quê? Então, tá aqui, ó. Força. Eita, o I ficou. Vamos dar uma melhorada no I, né? Não custa aí. Então, tá aqui, ó. Força gravitacional. Então, ela depende de uma constante universal gravitacional. É isso? Que, como o próprio nome está dizendo, uma constante tem um valor que você não precisa decorar. Eu vou colocar aqui, ó, o valor só para você saber que existe. Se necessário para fazer as continhas,
eles vão fornecer esse valor, tá? Que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 no sistema internacional, tá certo? Então depende da constante universal gravitacional, depende da massa do maior, depende da massa do menor e do inverso da distância ao quadrado, tá certo? Então esta é a formulinha da força gravitacional. Então, olha que interessante, né? Então, se a gente for ver por essa formulinha, se pedisse, né? Hoje em dia não se pede mais isso nos vestibulares, Enem, provas de colégio e tudo mais, não se costuma se pedir, dê a definição escrita, né? Para a pessoa decorar, isso aí não tem mais feito isso aí. Mas se perguntar, seria assim, né? Força gravitacional. Então, a força gravitacional é proporcional, né? Isso, ou melhor até, vou colocar de uma outra maneira, que assim, matéria atrai matéria. Então, resumindo, a força gravitacional seria isso aí, né? A lei da gravitação. Matéria atrai matéria, então o planeta Terra tem matéria, isso, a minha canetinha que foi o exemplo tem matéria, isso. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, está lá. O produto das massas e, vamos dizer, na razão direta de suas massas, na razão inversa da sua distância ao quadrado, é isso? Na razão inversa do quadrado da distância. Certo? Então, matéria atrai matéria, basicamente. Mas eu vou fazer um pequeno, já que eu gosto de contar umas histórias assim, né? Tá? Eu gosto de contar umas histórias que eu acho bem interessantes. Você sabe isso, mas isso a gente vai explicar um pouquinho mais, com mais detalhes numa ou próxima aula. A gente vai explicar uma próxima aula. Que passados uns 200 anos, vamos arredondar assim, mais de 200 anos dessa lei da gravitação do Newton, um cara chamado Albert Einstein falou assim: eu vou estudar a gravidade. Os caras falaram, mas por que você vai estudar a gravidade se o Isaac Newton já estudou a gravidade? A formulinha funciona, por que você vai estudar? Não, eu acho, né? Veja o que é o gênio. Eu acho que tem alguma coisa a mais. Então, beleza, o cara falar para ele, fala assim, então vai lá, né? Acho que você não vai conseguir, o pessoal desencorajou ele, parece que você não vai conseguir, e se você conseguir, ninguém vai acreditar em você também, então vai lá. Pessoal, anos estudando, né? Anos estudando, tá? 8 anos, 9 anos, e depois ele chegou à conclusão, que o Albert Einstein chegou à conclusão? Que ele falou assim, ó, eu acho que matéria não atrai matéria. O professor, então tá errado essa formulinha? Mas essa formulinha funciona. Tá? Essa formulinha funciona, não é isso? É o que cai no vestibular, é o que cai nas provas, tá? Essa constante funciona direitinho, vamos lá, né? Mas o Albert Einstein falou assim, eu acho que matéria não atrai matéria. Pensou, falou assim, e daí ele chegou à conclusão, olha que gênio, pessoal, eu vou fazer o desenho, mas depois eu apago aqui, porque isso aqui é tão, o que eu vou te contar agora é tão sofisticado, isso. Falou, professor, mas o Albert Einstein descobriu isso há mais de 100 anos atrás? Então, descobriu há mais de 100 anos atrás e mesmo assim ainda é muito sofisticado. É tão sofisticado, é tão genial e tudo mais que não cai no vestibular. Esse cara fala, não, isso é muito sofisticado. É isso. Deixa a lei da gravitação de Newton, que é o que a gente está aprendendo hoje. Mas eu vou te contar, só de curiosidade, que essa história é muito boa. O Albert Einstein chegou à conclusão que matéria não atrai matéria, a matéria ela entorta o espaço. Professor, já como assim entorta o espaço? Quer ver? Ó? Mas, ó na esquerda aí o desenho que estou fazendo. Ó. Imagina que você coloca uma bola de boliche no colchão que você dorme aí. Tá, o que a bola de boliche vai fazer? A bola de boliche vai entortar o espaço. Então, se eu soltar a minha canetinha aqui, ó, minha canetinha no colchão ali, ó, a minha canetinha ela vai escorregar aqui, ó, vai cair, mas não é porque a bola de boliche está atraindo, é porque o espaço está torto, né? Isso, o colchão está torto. Então, o Albert Einstein falou assim: é isso que a gravidade faz, é isso que a matéria faz, ela entorta o espaço. Então, as coisas caem não é porque tem uma força gravitacional, é porque o espaço está torto. Então, mas peraí, os caras falaram que ideia maluca, você imagina isso? Hoje é maluco. Imagina 100 anos atrás, né? O cara falou, mas que ideia maluca, como assim o Sol você coloca lá, ele entorta o espaço, mas o espaço não é nada, né? O vazio, o vácuo, entorta o quê? Então, pra você ter ideia da maluquice do negócio, né? E a planeta Terra também, então a gente cai porque não é que a Terra está puxando, porque o espaço está torto, mas como? Não tem nada, põe a Terra no vácuo, ele entorta o espaço? Então, daí como é que podia provar isso aí? Né? Daí o Albert Einstein falou assim, ó, se eu tiver certo, porque se o Isaac não tiver certo, matéria atrai matéria, a luz não é matéria, a luz não deve cair. E na minha opinião ela cai. Se bem, turma, ó, até um pouquinho mais de história, que eu acho essas histórias bem bacanas. Né? Você sabe que o Isaac Newton era tão genial que ele achava que a luz caía também, porque ele achava que a luz tinha matéria, tinha uma matéria, né? Mas vamos lá, tá? Vamos pensar. A luz não é matéria nisso, a luz não é matéria. Daí o Albert Einstein falou assim: se eu estiver certo, luz não é matéria, matéria atrai matéria, só que Isaac Newton estiver certo, a luz não deveria cair. E, na minha opinião, a luz cai, porque o espaço é torto. Tá certo? E daí vai fazer uma experiência. Turma, eu não vou contar esse detalhezinho, isso fica para uma outra aula, não perca logo, né? Gravarei umas aulas também sobre as histórias da física e tudo mais daí, que são muito interessantes. Mas eu só estou te contando, turma, que quando descobriram que o Albert Einstein estava certo, né, isso, que a luz realmente cai também, que o espaço que é torto, né, isso,
Tá? Então, um buraco negro, por exemplo, um buraco negro é isso. É um corpo com uma gravidade tão grande que ele entorta tanto o espaço que nem a luz sai. Meu Deus do céu, né? E daí isso fez da noite para o dia o Albert Einstein virar um popstar. É isso. O Albert Einstein é famoso até hoje em dia por causa desse negócio do espaço, o espaço-tempo, né? A curvatura do espaço-tempo. Mas vamos deixar isso para uma próxima aulinha, como eu falei. Vamos voltar para a nossa realidade aqui da lei da gravitação. Então vamos até apagar isso aqui, ó. E os caras vestibular falam isso aí também, né? As provas, não, deixa para lá, né? Deixa para lá. É há mais de 100 anos atrás, mas vamos aqui na nossa formulinha da lei da gravitação. Então vamos lá. Pessoal, vamos treinar isso aqui? Tá, vamos treinar isso aqui. Como é que a gente aplica esta formulinha? Então vou fazer um exercício, tá? Vou fazer um exercício para a gente poder. Então tá aqui, ó. Tá, eu bolei aqui um exercício. Então eu fiz um desenho, tá? Deixa eu colocar minha ponteirinha laser aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a hora que eu coloquei aqui para vocês, exercício bem simplesinho para a gente poder entender como é que podemos aplicar uma aplicação dessa formulinha. Então, tá aqui, ó, o Sol, ó, tá com uma massa emisão, que eu vou chamar, tá certo? Um planeta em órbita elíptica, tá certo? Quem não assistiu, assista a última aula, Leis de Kepler, deixei lá, tá? A primeira lei de Kepler fala isso, né? Tá aqui, a órbita dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Então, tá aqui, ó, uma órbita elíptica, o planetinha se aproxima do Sol, se afasta. Esse pontinho aqui, ó, perto do Sol, a gente chama de periélio, tá lá na última aula, tá? Se você não assistiu, assista lá. Este pontinho perto aqui do Sol, chamado periélio. E daí, olha o que eu fiz aqui, ó. A massa do planetinho eu chamei de mzinho, tá certo? A força gravitacional, ó, a força gravitacional que o Sol puxa esse planetinha, eu vou chamar de FP, tá aqui, ó. Tá? Porque é a força no periélio, o ponto mais próximo do Sol, tá certo? E agora o planetinha tá aqui, ó, nesse pontinho mais afastado, que na última aula a gente chamou de afélio, não foi? Tá? No pontinho mais afastado é o pontinho chamado afélio. Então tá aqui o planetinha, tá? E a força gravitacional chamada FA. Força no afélio eu chamei de FA. Tá? E olha que eu bolei aqui, ó, tá? A distância do Sol até o planeta, ou do planeta até o Sol, no periélio vale D. Mas a distância no afélio é 4D, tá certo? 4D. Podia ser também, na última aula, né, Lei de Kepler, eu comentei isso aí, podia ser um cometa, por exemplo, um cometa se aproximando e se afastando do Sol, não é isso? Tá, poderia ser também um cometa, tá? Então vamos lá, um planetinha que seja um cometa. A pergunta é, tá aqui em cima, ó. Qual a relação entre a força no periélio e a força gravitacional no afélio? Tá certo? Então, o que que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui para a minha canetinha. Então, ó, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar, ó. Isso aqui que eu vou falar é mais importante até do que matar essa questão, tá? Ó, não interessa, ó, isso aí serve para os vestibulares, para Enem, para as provas do seu colégio e tudo mais. Veja, não interessa se a gente está falando vamos dizer, a teoria, se é mecânica, se é ótica, se é ondas, se é a parte de elétrica. Não interessa que matéria que é. Se ele falar assim, ó, antes é uma coisa, depois é outra, que não é o que ele está falando, assim, ó, lá no periélio é uma coisa, no afélio é outra, tá certo? A gente tem dois caminhos a seguir, não interessa que matéria que é. Tá? Um caminho é escrever uma formulinha para antes e uma formulinha para depois. Tá? No caso, escrever uma formulinha para o periélio, escrever uma formulinha para o afélio, e com essas duas formulinhas montar um sistema. Tá? Daí a gente usa as técnicas de sistema, né, resolução de sistemas que vocês devem ter tido nas aulas de matemática. O outro caminho é sair. O outro caminho é a gente partir de um ponto que tem alguma dica de alguma relação entre eles. Então, por exemplo, ó, tá vendo a distância? Ó, a distância de um é 4 vezes maior. Eu poderia partir desse ponto. Falar, ó, a distância do afélio é 4 vezes maior do que a distância do periélio. Tá? Então, eu posso seguir esses dois caminhos, os dois caminhos são bons, tá certo? Por que que eu não vou seguir o caminho de partir de que a distância é 4 vezes? Porque não tem formulinha da distância. Se tivesse qual a fórmula da distância, eu faria isso. Eu escreveria a distância do afélio é 4 vezes maior do que a do periélio e vamos lá. Tá? Então eu não vou fazer esse caminho, eu vou seguir outro caminho de escrever uma fórmula para o periélio, escrever uma para o afélio e a gente monta, resolve um sisteminha, veja o que vai acontecer. Quer ver? Então vamos escrever aqui, ó. Então tá, periélio, ó. O que que eu tenho no periélio? Ó, no periélio, vamos escrever a fórmula, a formulinha da força gravitacional que a gente viu agora do Newton aí, né? Ó, tá, a lei da gravitação. Então tá lá, força no periélio é Gzão, constante universal gravitacional, massa do maior, que é o Sol, massa do menor, dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Aí você vai lá e chama isso de primeira formulinha e guarda aí, tá certo? Vamos agora
escrever a formulinha para o afélio, tá? Para o afélio. Então, veja onde é que a gente vai chegar, quer ver? Ó? Então tá aqui, ó, força no afélio é Gzão, Mzão, Mzinho, pela distância, só que a distância é 4D. Tá vendo lá a distância? Então, já vou colocar direto aqui, ó, 4D ao quadrado, tá certo? Então, turma, olha o que eu poderia fazer agora, tá? O que eu poderia fazer agora? Eu poderia chamar esta formulinha do afélio de formulinha 2 e montar um sisteminha, tá? Daria certo, encerraria a questão sem muita dificuldade. Mas eu vou fazer uma técnica que eu acho muito bacana, tá? Quem é meu aluno, nos meus cursos eu comento isso aí bastante, quem é meu aluno vai reconhecer o que eu costumo fazer, né? Mas se eventualmente você nunca viu isto, olha que interessante, que bacana, né? Ó, quer ver? Deixa eu colocar ele vermelhinho aqui. Ó, olha que eu vou chamar a sua atenção. Quer ver? Esse número 4 aqui, a única coisa que é diferente do afélio para o APL é esse 4, né? Esse 4D. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar ele vermelhinho aqui, ó, para chamar a sua atenção. De tal forma que esse 4 vai entrar ao quadrado, né? Isso porque é 4D ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui 1/4, né? Ó. Tá aqui, ó. Não, desculpa. 4 ao quadrado, 16, né? 4 ao quadrado, 16, tá certo? Então vai virar 16. E o resto eu vou continuar usando a mesma cor que eu estava usando antes, tá? Que é esse meio roxo aí, né? Então vamos colocar assim, ó. Então vai ficar 4 ao quadrado a 16, então vai ficar 1/16 do resto. Gzão, Mzão, Mzinho, pela distância ao quadrado, tá certo? Então fica assim, ó. Força no afélio é 1/16. 1/16 de Gzão, Mzão, Mzinho sobre D quadrado. Olha o que vai dar agora, ó. Então tá aqui, ó. FA, força no afélio, é 1/16, tá certo? De Gzão e Mzão, mas dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Olha esta parcelinha. Dá uma olhada, por gentileza, na formulinha 1. Tá aqui, ó. Tá? Fórmula 1. Tá aqui, ó. Fórmula 1. Pessoal, olha o que eu estou vendo na Fórmula 1. Gzão, Mzão e Mzinho por D quadrado é exatamente a força no periélio. Tá certo? Então eu já descobri que a força no afélio já praticamente acabou a questão. É 1/16 ou 16 vezes menor que a força no periélio. Tá? Então vamos passar multiplicando 16? Então fica assim, ó. A força no periélio é 16 vezes maior que a força no afélio. Tá? Ou, se você preferir, como está feita a perguntinha ali, ó, a força no periélio dividido pela força do afélio é 1/16. Tá certo? 1/16, ó. É 16, tá? Porque a força no periélio é 16 vezes maior. Então, se fosse um testezinho, você marcaria lá 16, não é isso? Tá certo? Se é uma questão dissertativa, você põe desse jeitinho, foi o jeito que ele perguntou, né? A relação. Aliás, eu sempre comento isso aí, relação, ó, razão, divisão, relação, fração, proporção, não é isso? É tudo, comparação, é tudo a mesma coisa. Certo? Então, o que ele está pedindo é para a gente comparar. Então, a força do periélio é 16 vezes maior. Vamos em frente? Então, vou passar um pouquinho mais de teoria e daí a gente vai para mais exercício. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora, tá? Eu fiz um desenho aí para você. Tá? Então, imagina que essa circunferência é maior e fosse um planeta, tá? O planeta Terra. Imagina que isso aí seja o planeta Terra. Vamos nesse exemplinho que é mais fácil da gente entender. Mas poderia ser o Sol, poderia ser um corpo celeste, uma lua, não é isso? Poderia ser qualquer, mas vamos pensar que fosse a Terra. Então tá aí. Esse maior, tá? É o planeta Terra, só para a gente começar a pensar. E aqui, vejam, esse grandão aqui, né? O planeta Terra. Aqui é a massa do planeta Terra, tá certo? Aqui é o raio do planeta Terra, ó. Aqui é o raio do planeta Terra, né? Que chamei de Dzinho ou R. E aqui essa bolinha aqui, ó. Vamos supor que fosse minha caneta. Vamos nesse exemplinho, né? Tá, esse exemplo é bacana para a gente pensar. Então tá aqui a minha caneta, né? Redondinha, como se fosse vista de lado, assim, ó. Né? Vista de lado, isso. Tá? Redondinha de massa Mzinho em cima ali do planeta Terra. Então veja, qual é a força? Então pense comigo aqui, ó. Qual é a força que puxa esta caneta? Bom, é a força gravitacional que a gente viu hoje, não é isso? Mas a gente já não viu isso em outras aulas anteriores também, que esta força é chamada força peso. Ah, professor Fuchelli, então tem duas forças? Não, não tem duas forças. Tem uma força só que tem dois nomes. Tá? A gente pode chamar de força gravitacional, mas também nós já vimos que é a força
peso. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou partir do pressuposto, né? Isso que a força-peso é a força gravitacional, porque só tem ela, né? Então elas são iguais. Professor, Fiala, onde você quer chegar? Calma, calma, vamos ver, né? Vamos ver aonde chegaremos. Quer ver? Daí vamos lá. Então, formulinha da força gravitacional que nós vimos hoje. Tá lá, Gzão, Mzão, Mzinho, pela distância ao quadrado, que é o raio, né? Que é o raio do planeta, no caso aí. Raio ao quadrado, tá certo? E do outro lado, a força-peso que nós já vimos, né? Isso, decorrente da segunda lei de Newton, né? Isso, peso igual a mg. Tá? Então, vamos ver o que deu aí? Está aqui, ó. Tá? Minha canetinha, deixa eu pôr o vermelhinho aqui para a gente cansar. Tá aqui, ó. Mzinho vai embora com Mzinho, ó. Tá? E já sai o G da gravidade. Então está aí a formulinha de como calcular o módulo da aceleração da gravidade em um corpo celeste. Tá? Um planeta, não uma estrela, tá? Pode ser um satélite, uma lua, né? Isso. Tá lá, Gm sobre R quadrado. Tá certo? Então, do que depende o G da gravidade na Terra? Vamos pensar assim, do que depende do G da gravidade na Terra, que a gente sabe que é mais ou menos aproximadamente 10, né? Depende da constante universal gravitacional, que é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 no sistema internacional, que você não precisa decorar, já falei isso aí, né? Se necessário, eles vão fornecer esse valor, tá certo? Depende da massa do planeta Terra e do inverso do raio da terra, do planeta Terra ao quadrado, correto? Então, professor Fiat, mas essa fórmula precisa decorar? Se você tiver facilidade de decorar as formulinhas, tá, pode ser que decore, mas eu não sou muito fã de ficar decorando muita formulinha, não. Tá? Minha memória nunca foi muito boa para ficar decorando formulinha, eu preferi entender o processo e se é que vai cair, né? Se é que vai cair no vestibular, se é que vai cair no Enem, se é que vai cair numa prova aí do seu colégio, eventualmente, se você tenta lembrar, tá em 2 linhas, você chega lá, né? Essa aqui, eu sei decor também, mas algumas formulinhas que, depende se me perguntar, talvez eu não saiba, né? Algumas formulinhas, né, não específicas assim, tá? Para resolução de questõezinhas, né? Às vezes eu nem sei também porque não precisa. Tá? Você deduz na hora lá, em 2 linhas, você chega lá. Vamos lá então? Então vamos, como é que a gente pode aplicar essa formulinha em uma questão? Então vamos para o exercício que eu chamei aqui de exercício 2. Tá aqui, ó. Tá, exercício 2. Tá lá, planeta Terra e um outro planeta P, tá certo? Então, que eu fiz aqui? Deixa eu colocar minha ponteirinha laser aqui de novo. Então tá aqui, ó, planeta Terra, né? Com massa M, planeta Terra com massa M, raio R, e o G do planeta Terra, que você não precisa saber decor, vale 10. Aproximadamente 10, grande parte dos vestibulares adota como 10. E aqui está um outro planetinha, planeta P, né? Um outro planeta, você sabe que agora tem milhares aí já de planetas descobertos fora do sistema solar, que a gente chama de exoplaneta, né? Um planeta fora do sistema solar. Então tá lá, um planeta P genérico, cuja massa é 32 vezes maior, né? A gente bolou isso aqui, 32 vezes maior que o planeta Terra, e o raio, né? Olha lá, o raio do planeta P é 4 vezes maior. Certo? Pergunta da questão: quanto vale o G do planeta? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Então presta atenção, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz no exercício 1. Tá? Ó, mais importante até do que matar a questão, é isso? Tá? Que a gente está interessado em resolver a questãozinha para vocês aí. Mas, né, eu fico assim, uma coisa que eu acho muito interessante é fazer vocês entenderem a concepção das exatas ou da física, né? Isso? Porque se você vai entendendo as concepções, aí você mata um monte de coisa. Tá, então, o que a gente está falando? Eu acabei de falar no exercício 1. Se o cara falar assim, esse tipo de questãozinha, não me interessa se é mecânica, não me interessa se é ótica, onda, se é elétrica, não interessa. Se o cara falar, ó, antes é uma coisa e depois é outra, que é o que ele está falando agora, tá lá, na Terra é uma coisa, no planeta é outra. Então a gente tem 2 caminhos, eu acabei de falar no exercício 1. Tá? Um caminho é escrever uma formulinha para a Terra, uma formulinha para o planeta P e montar um sisteminha, e o outro caminho é seguir de alguma relação. Se ele falasse, olha, a gravidade é igual, ele poderia até falar isso, a gravidade é igual, então eu partiria desta relação que ele já deu, tá certo? Mas eu vou seguir o primeiro caminho, então, que é igual ao exercício 1, escrever uma fórmula para a Terra, para o planeta P e montar o sistema. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, planeta Terra. Planeta Terra. Tá lá, vamos escrever a formulinha que a gente acabou de deduzir para vocês anteriormente. Então tá aqui, ó. O G da Terra é Gzão, constante universal gravitacional, massa do planeta Terra dividido pelo raio ao quadrado. Guarde isso e chame isso de primeira formulinha, tá certo? Primeira formulinha.
Vamos agora escrever uma formulinha para o planeta P, para esse outro planeta. Tá aqui, planeta P. Tá, porque nós queremos saber o G do planeta, não é isso? Quanto vale o G desse planetinha aí? Vamos lá, então. Então, o que que eu vou fazer? A mesma formulinha, tá? A mesma formulinha, então tá lá. O G do planeta é Gzão, só que a massa é 32, ó, tá aqui, ó. 32m dividido pelo raio, só que o raio é 4 vezes maior, ó. 4r ao quadrado, tá certo? E daí, o que que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer, ó, vou falar a mesma coisa que eu fiz na questãozinha anterior, né? Então, ó, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com o esquema do jeito de pensar, né? Das exatas, ou mais especificamente da física. Então, o que que eu poderia fazer? Pegar esta formulinha agora que eu coloquei para vocês aí, chamar isso de formulinha 2 e montar um sisteminha com a formulinha 1, mas eu não vou fazer assim, vou fazer algo parecido com o que fiz no exercício 1, que é isso aqui, quer ver? Ah, deixa eu colocar aqui, peraí. O que estaria diferente, eu vou colocar de colorido, né? Mas por enquanto, deixa eu colocar assim, ó, G do planeta. Então tá aqui, ó. Tá lá, Gzão, Mzão sobre R quadrado, tá? E daí, deixa eu só passar o traço aqui da fração também, que daí a gente não precisa mais voltar aqui, né? Isso. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelhinho. Tá aqui, ó. Então, o 32, ó, olha o que eu vou fazer. O 32 que está na massa ali em cima, ó, 32, que é o que está colorido, eu vou colocar para fora aqui, ó, tá? 32. E o 4 que está embaixo, minutinho só, vamos por um verdinho aqui, ó. Tá? E esse 4 que está aqui embaixo, eu vou levar ao quadrado. Tá certo? Então fica 4 ao quadrado, porque não está no parênteses, é ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Acho que já deu para sacar o que está acontecendo aí, né? Praticamente a gente acabou a questão. Quer ver, ó lá? Ó, porque veja, G do planeta, né? Ó, 32, não ficou 32 por 16? 32 por 16 dá bonito 2. Dá bonito 2. E esta parcelinha aqui, ó, Gm sobre R quadrado, dá uma olhadinha, por gentileza, na formulinha 1. Tá lá, na fórmula 1. Tá aí, o que está lá na fórmula 1? Está escrito que Gm sobre R quadrado é exatamente o G da Terra. Então acabou a questão, porque acabamos de descobrir que o G do planeta é o dobro do G da Terra, que vale 10. Tá? E o dobro de 10 vale 20, já era o probleminha. Tá? Então o G do planeta é 20 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Maravilha? Questãozinha clássica. Eles adoram esse tipo de questão aí, né? Adoram esse tipo de questão nos vestibulares, provas e tudo mais. É questãozinha clássica. Vamos em frente? Então vamos para mais teoria, daí a gente faz mais um exercício. Então tá aí. O que a gente bolou para você agora aí? Tá, um exemplinho clássico também, tem que conhecer isso aí. A velha questão do satélite orbitando um centro comum. Então pode ser um satélite orbitando a Terra, a Lua orbitando a Terra, um planeta orbitando o Sol, é isso? Pode ser uma Lua, uma das luas de Júpiter orbitando Júpiter. Então, um satélitezinho com uma certa velocidade, não é isso? E a gente vai tentar determinar a velocidade. Quanto vale a velocidade, que é uma questão clássica também. Quanto vale a velocidade do satélite? Tá certo? Então, olha o que eu coloquei, né? Deixa eu pegar minha canetinha, meu ponteirinho laser aqui. Tá aqui, ó. Tá, então, o planeta Terra tá aqui, ó. Massa, emissão, o raio da trajetória. O raio da trajetória, a distância do satélite até o centro da Terra, a gente chamou de Rzão, né? O raio da trajetória. E olha o que a gente colocou aqui para você, ó. Tá? Presta atenção. Que força? Qual é a força que puxa o satélite? É a força gravitacional, que é o tema da aula de hoje, tá certo? Mas o satélite não tá fazendo uma curva. E se ele está fazendo uma curva, precisa existir o que a gente chama de força resultante centrípeta. Ah, professor, então tem duas forças? Não, não, só tem uma. Só tem uma, é a força gravitacional, mas ela está sendo usada como força resultante centrípeta. Então, é uma força só com dois nomes diferentes, tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou partir, deixa eu trocar aqui a minha ponteirinha, vamos colocar a caneta agora. Escrever aqui. Então, eu vou partir do pressuposto que a força resultante centrípeta é a força gravitacional. Vamos ver o que dá? Então, tá aqui. Vou partir disso aqui. Ó. Então, formulinha força centrípeta, que é decorrente da segunda lei de Newton também, né?
Tá? Mas são aulinhas, várias aulinhas anteriores. Então tá aqui, ó. Força centrípeta mv² sobre r. Massa de quem está orbitando, né? Que é, no caso é mzinho. Velocidade ao quadrado de quem está orbitando pelo raio da trajetória. Tá certo? E a força gravitacional que nós vimos hoje. Tá lá, Gzão, Mzinho, massa do maior, massa do menor. Dividido pela distância. Tá, a distância, deixa eu colocar no desenho lá. A distância que é o R, né? A distância que é o R, tá aqui, ó. Tá? Que é o raio. Oh, desculpa. Deixa eu colocar assim, ó. Distância que é o R. Distância ao quadrado, então fica R ao quadrado, tá certo? R ao quadrado. Tá, e daí vamos ver o que sobra? Vamos ver o que sobra aí. Então, deixa eu só pôr o R um pouquinho maior ali, para ficar mais visível, né? Então tá aqui, ó. R ao quadrado. Então, um minutinho só. Deixa eu tirar de vermelhinho aqui. Tá, então lá, Mzinho vai embora com Mzinho, ó. Mzinho com Mzinho. Um R daqui vai embora com R daqui, ó. Tá certo? Que R é ao quadrado, né? R vezes R. Mas um R daqui, cancela com R lá. Vamos ver o que sobrou. Então tá aqui, ó. Velocidade ao quadrado, então entra a velocidade, não é isso? Velocidade é raiz de Gm sobre R. Tá, um R foi embora, sobrou outro. Então está aqui a velocidade de órbita de um satélite, de um corpo orbitando um centro comum. Tá? Então, depende do Gzão, constante universal gravitacional. Lembrando que, não precisa decorar, mas eu vou colocar de novo aqui, ó. Tá? Aqui, Gzão, a constante universal gravitacional, é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 no sistema internacional, tá certo? Tá, daí você vai perguntar, professor, o que ela? Eu preciso decorar essa formulinha? Então, é o que eu falo, né? Se você tem boa memória, talvez aí, pode decorar, mas eu não sou fã de ficar decorando isso aí. Eu acho que talvez essa formulinha nem eu sei decorar isso aí. Tá? Eu acho que, talvez eu saiba de tanto da aula, né? Tá, mas se você me perguntar de repente, qual é a velocidade de órbita no satélite? Não sei, talvez eu preciso pensar um pouquinho. Mas por que não precisa decorar? Porque, veja, em 2 linhas você chega lá, né? Isso. Agora, saber, puxa vida, ele está em órbita, então a força gravitacional é a resultante centrípeta, isso é bacana você saber, né? Que é um conceito, né? Isso, já que ele está fazendo curva. Isso eu acharia mais interessante. Tá, se é que vai cair, né? Se é que vai cair no seu vestibular, se é que vai cair na sua prova, nessas provas de finais de ano e tudo mais aí, né? Você vai lá e faz o que eu fiz aqui. Igual em 2 linhas você chega lá. Vamos treinar isso aqui então? Então vamos lá. Tá, bolei aqui um exercício para vocês. Tá aqui, exercício 3, tá certo? Exercício 3. Tá certo? Então, o que eu bolei aqui? Tá? O que eu bolei? Espera aí, deixa eu só colocar bonitinho aqui. Tá? 6,7, 6,7, tá aqui, 9,0, esqueci de pôr uma vírgulazinha, que é uma frescura, mas vamos pôr aí, né? Então tá aqui, ó. Cadê minha caneta? Ponto de análise. Então tá aqui, ó. Um planeta, ó, um planeta X, um planeta qualquer, né? Está um satélite, ó, tá um satélite orbitando um planeta X, tá certo? Cuja massa do planeta tá aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 24. Aí eu bolei uma massa muito pertinho da massa da Terra. Tá? A massa da Terra é mais ou menos 6 vezes 10 elevado a 24. Eu coloquei aqui 9, tá? 9 vezes 10 elevado a 24, muito próxima da massa da Terra. Tá aqui o raio da trajetória do satélite, ó, 6,7 vezes 10 a sétima metros. E a constante universal gravitacional tá aqui, ó, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Pergunta da questão, qual a velocidade do satélite? Então vamos lá, né? Então tá aqui. O que eu vou fazer? Bom, como a gente acabou de demonstrar a formulinha, né? Eu acho que você não precisa saber decorar essa formulinha, certo? Mas como a gente acabou de demonstrar, eu vou partir dela, tá certo? Então tá lá, velocidade é raiz de Gm sobre R, tá certo? Vamos lá, a gente tem o G, tem o M, tem o R, é só não errar na continha. Então tá lá, raiz de Gzão, deixa eu puxar um pouquinho maior. Olha, o Gzão é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, não é isso? A massa do... Deixa eu pôr um pouquinho mais separado, só para ficar mais bonitinho aí, ó. A massa é 9,0 vezes... Deixa eu tirar o 9,0 aqui, só para ficar mais um chutinho, a continha. Vezes 10 elevado a 24, isto. Dividido pelo raio, que é 6,7, vezes 10 elevado a sétima, tá certo? Então, vamos lá. Antes aí, fazendo as continhas, vamos ver o que dá para a gente simplificar. Está aqui, ó. Tá, ó. O 6,7 do Gzão dá para cancelar com 6,7 do Rzão.
Tá certo? Professor, e se não der para cancelar? Não, então, veja, o 6,7 é um número chato, né? Então, se não der para eventualmente fazer uma continha de cancelar, que nem eu estou fazendo aqui, daí eles vão dar uma dica na questão. Falou, ó, considere que raiz de 6,7, não é isso? É tanto. Então, daí você pega a dica do cara e manda ver também, tá? Porque senão é muito chato tirar o valor dessa continha aí. Então, já 6,7 já foi embora. Deixa eu voltar para a cor da minha caneta antiga aqui. Peraí, senão o vermelho fica meio cansativo. Então tá aqui, ó, velocidade. Então fica assim, ó, 9, você tá vendo que tá aqui, ó, 9, ó. Então fica assim, ó, 9, não é isso? Aliás, espera aí, vamos tirar a raiz depois, né? Vamos organizar assim, ó. Vamos deixar a raiz aqui por enquanto bonitinha. Vou fazer as parciais da conta para te ajudar, ó. Então tá aqui, ó, 9, certo? O 9 tá ali. E as outras potências de 10, ó, a gente trabalha agora separadamente com as potências de 10 que sobraram 3 aí, né? Então tá aqui, ó, 10 elevado a menos 11, certo? Já vou apagar ali, ó, pá. 10 elevado a 24, 10 elevado a 24, e o 10 elevado à sétima, que está dividindo, é isso? Tem que saber isso aí, ó. Dividir por 10 à sétima é multiplicar por 10 a menos 7. Tá? Então, o 10 à sétima que está embaixo, no denominador, ele vai passar para cima no numerador, trocando o sinal do expoente, que é o 7. Tá? Então, era 7 com menos 7, correto? E daí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Vou continuar, vou colocar a raiz ainda aí, né? Certo? Se você é craque nas continhas, já dá para ter feito a conta há muito mais tempo. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos ajudar quem tem dificuldade. Ó, eu vou trabalhar agora com as potências, só com as potências de 10. Aí veja que eu costumo comentar isso aí, né? A gente está trabalhando em notação científica aqui, né? Com os númerozinhos com a potência de 10. Tem gente que fala, os caras inventaram esse negócio de notação científica só para atazanar a minha vida. Não é verdade. Não é verdade, porque foi feito para ajudar. Você imagina 10 elevado a menos 11, 11 casas depois da vírgula. 10 elevado a 24, 24 números. Daí seria para atazanar a nossa vida, né? Então, veja, foi feito para ajudar a gente. Então, ó, o 9 deixa separado, agora eu vou lidar só com as potências de 10. Então, tá aqui, ó, 10. O que você faz? Não tá 10 elevado a menos 11, 10 a 24, 10 elevado a menos 7. Mantém a base, que é 10, e soma os expoentes, que são os números em cima. Tá? Então, faz a continha aí. 11 menos 11 mais 24 menos 7 dá bonito 6. Tá? Dá bonito 6. Tá, se eu fosse você para fazer essa continha, o que, que eu faria? Eu pegaria o menos 11 e juntaria com o menos 7, né? Menos 11 menos 7 dá menos 18. Menos 18. E pegaria o 24. 24 menos 18 dá 10 a sexta, né? Tá? Então, mantém a base e soma os expoentes, são os números em cima. E daí acabou a questão, tá? Porque a velocidade vai ficar, raiz de 9 é 3. Isso. Raiz de 10 a sexta é 10 a terceira. Tá certo? Vocês sabem fazer direito essas continhas? Raiz quadrada 10 a... Pega o expoente, no caso que é 6, divide por 2, né? Raiz quadrada, raiz quadrada, 2, não é isso? Então você pega o número 6, o expoente divide por 2, dá 3, não é isso? Então fica 3 vezes 10 a terceira, metros por segundo, 3.000 metros por segundo. Tá certo? E daí, pessoal, com isso a gente encerra esta nossa aulinha de lei da gravitação de Newton, tá certo? Não esqueça, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, que ajuda bastante a gente no canal. Compartilhe com seus colegas, né? O pessoal que está prestando vestibular, provas de final de ano aí, tá certo? Compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal, tá certo? Se inscreva, não deixe de se inscrever no canal, coloque lá o sininho para te avisar as notificações, tá certo? E que eu vou postando sempre aulas aqui, tá? E um detalhezinho, vou avisando no Instagram, também tá aqui, né? Ó, tá aqui meu Instagram, Zeca Fuchella também, tá certo? Me segue no Instagram que eu coloco lá, né? Sempre vou avisando, tá certo? Tem as notificações também no sininho, mas eu coloco no Instagram também. Ó, acabei de deixar uma aula lá, tá? Vou colocando aula de física, tá? Esse canal no YouTube aqui também é para a gente falar de inteligência emocional, né? Para as provas vestibulares, Enem, tá certo? Parte de estratégias de estudo, tá certo? Neurociência, vamos falar bastante de neurociência aliado, né? A neurociência para melhorar a performance nos estudos e a parte emocional também, tá certo? Mindfulness, as técnicas de mindfulness, que hoje em dia são muito famosas, é uma das minhas especialidades, podemos ajudar bastante também, tá certo? Foco, atenção, mindfulness é muito bom para esse foco e atenção, então não perca essas aulinhas, tá certo? E é isso, pessoal, tá? Muito obrigado pela sua atenção, grande abraço, próxima aula não perca, deixarei aí no YouTube a próxima aula, dilatação dos líquidos, tá certo? Muito obrigado, grande abraço, até mais, hein?